Olha aí, meu amigo, há outro agente petista, lulista, que parece estar pulando fora do barco do governo do Molusco, criticando-o abertamente. Na verdade, trata-se de um ex-secretário do governo Lula, né, o Ricardo Couto, ou algo assim, não sei como é que pronuncia isso, mas ele foi secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência da República no primeiro mandato do Lula, em parte desse mandato, e agora ele critica abertamente o governo, dizendo que o Lula, junto com todo o seu gabinete ministerial, entrou no modo desespero. Pois é, esse é o nível do governo Lula hoje. Um desespero total. Ele se junta aqui, é claro, ao Cacai, o grande advogado dessa galera toda aí, que teceu críticas ásperas também ao governo Lula recentemente, e aquela história. Tá todo mundo entregando os pontos, quem pode pular fora e se desvincular do Lula está fazendo isso nesse momento para não afundar junto com esse barco furado, né? Enquanto isso, obviamente, o pessoal fala que a culpa é do quê, né? A culpa é da comunicação. O Rui Costa fala aqui, né, que a culpa do governo Lula estar tão ruim assim é da comunicação. Por isso que a reprovação tá alta. Meu amigo, pode comunicar o quanto for. Quando o material, fonte é horrível como o Lula, não dá para mudar nada, não dá para fazer nada ser diferente. Vamos conversar sobre isso aqui, analisar essa questão, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, esse camarada aqui, o jornalista Ricardo Couto, sei lá como é que pronuncia, que nomezinho difícil, né? Participou do governo Lula na Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência da República lá no começo do primeiro governo Lula, até 2006. Na verdade, né? Em parte desse mandato, não foi necessariamente até 2006, mas foi naquele comecinho, que o pessoal até gostava do Lula, estava fazendo uma continuação do Fernando Henrique Cardoso, não estava enlouquecido, ensandecido ainda, mas já estava fazendo o mensalão naquela época, é claro, isso aí a gente lembra bem, né? Então, o que ele falou basicamente, deu uma entrevista lá para o UOL News e afirmou que o governo Lula entrou no modo desespero total, né, meu amigo? Então, ele explica, primeiro, pelo argumento econômico, que é o mais importante nesse sentido, porque a crítica do mercado financeiro, a Faria Lima abandonando o governo, né, largando a mão do Lula, isso está relacionado a questões econômicas diretas, indicadores, políticas macroeconômicas mal organizadas e tudo mais. Por outro lado, a queda na popularidade do Lula está indiretamente relacionada a esses itens e indicadores econômicos, porque a alta de preços que nós vemos de forma generalizada é uma consequência de tudo isso que nós estamos vendo. Mas o povo responde, negativamente nesse caso, à alta de preços. De qualquer forma, aspecto econômico é o mais importante nesse sentido para explicar por que o governo Lula está naufragando. E era o mais esperado. Todo mundo já sabia que iria seguir nesse rumo aí, né? E aí o jornalista aqui afirmou, né, que quanto mais o governo gasta dinheiro, maiores serão os juros e a inflação. Beleza, eu já expliquei isso aqui a exaustão no meu canal. E isso vira um círculo vicioso, não vai dar certo. Isso aqui é o básico do básico que o governo Lula finge não saber. E aí ele diz, né, está na hora de dar um freio de arrumação geral e reformar de verdade o governo. Olha, isso aqui é uma deixa para a reforma ministerial que tá para acontecer. E na medida em que mais pesquisas de opinião vão sendo divulgadas, num momento bastante conveniente, né? Na época da reforma ministerial do governo Lula, começa a aparecer um monte de pesquisas mostrando que ele derreteu em popularidade. Na medida em que isso vai aparecendo, o Lula fica cada vez mais imprensado na parede, tendo que decidir que optar em virar as costas para os outros partidos e abraçar o PT para tentar se salvar na sua base aliada, ou entregar o governo inteiramente para o Centrão e ser um mero coadjuvante na tomada de decisões, né? Mas o Couto aqui fala que o governo tem que iniciar a segunda metade do terceiro mandato. Já iniciou, meu amigo. A gente já está com 2 meses
dessa segunda metade, o que dá um percentual considerável do que resta do mandato do Lula. Mas ele disse que o governo tem que iniciar isso aqui com ideias novas, com gente nova. É exatamente o que eu falei, reforma ministerial. É dar espaço para outros nomes no gabinete que não sejam tão ideologicamente agarrados com ideias econômicas fracassadas. Esse é o grande ponto, né? O Cacai já tinha falado isso anteriormente, que o Lula está isolado, que ele não sabe governar, é um outro Lula, né? De forma geral aqui. Mas enfim, o Ricardo Couto aqui, é isso mesmo, Ricardo, né? O nome do cara, isso. Continuou falando o seguinte, que o governo está andando em círculo, não sai do lugar. É aquela história, todo mundo batendo cabeça ali no governo. A gente já viu, um ministro fala uma coisa, aí vem o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, desdiz o que foi falado. Aí vem outro ministro, promete uma coisa que o Lula disse que não deveria ter sido prometido, porque não vai acontecer. E aí os ministros falam A, o Lula fala B, uma bagunça completa, a verdadeira casa da mãe Joana. E aí ele falou o seguinte, né, que não dá para viver mais do Bolsa Família, minha casa, minha vida, né, e isso aqui ele quer dizer que não dá para o Lula se sustentar nisso aqui, porque ele afirma que a queda na popularidade do Lula está provocando mais queda na popularidade ainda. Por quê? Porque a resposta que o governo tem dado a essa queda na popularidade é terrível, vai aprofundar os problemas que hoje geram essa queda de popularidade. A questão econômica mesmo, o governo vai gastar mais, vai pro tudo ou nada que ele falou, o modo desespero, enfiar o pé na jaca mesmo para gastar o que pode e o que não pode, isso vai destruir a economia de vez. E aí preços vão lá para a altura, o salário vai ficar cada vez mais curto, e o que vai acontecer com a aprovação do Lula? Ele vai ser tirado do governo, não vai nem concluir esse mandato se continuar nesse ritmo aqui, né? Então, são questões aqui, por exemplo, né, insuficientes. No melhor dos cenários, o pronunciamento que o Lula fez, uma pataquada completa que eu nem repercuti aqui no canal, de tão vergonhosa que é, e outras coisas são realmente bastante perigosas para a economia. Justamente intervir mais, dobrar, triplicar a aposta na questão dos gastos como motor da economia, né? E aí o jornalista, o ex-secretário aqui do Lula afirma, né, que o governo Lula está passando por um momento muito difícil e não há para o governo, no curto prazo, saída para essa crise. Não tem nenhuma ideia nova, nenhum projeto sendo discutido no Congresso. Verdade, o governo Lula não tem absolutamente nada para apresentar para quem quer que seja, né? É um governo que só está correndo atrás dos prejuízos e tornando tudo ainda pior. E a própria Mônica Bergamo, que estava junto dessa entrevista, que é lá da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, né? Acrescentou ainda algumas coisas às falas do Ricardo Couto aqui e disse o seguinte, que para 2025 só sobrou um semestre para o governo, porque esse aqui já está indo para metade, né? Já tem 2 meses seguindo aí e não dá para fazer nada de diferente nesse sentido. E ela fala, né, que nem o Sidônio Palmeira, que é o chefe da SECOM, consegue fazer mágica porque o governo não está fazendo nada corretamente. Está desarticulado, não consegue apresentar nada para a população. Por mais que o Rui Costa fique falando, né, que a culpa da reprovação do Lula é a comunicação. Nossa, esse governo tá tão bom, né? Tá uma maravilha. Só que a comunicação do governo não consegue passar isso para frente, né? É uma coisa patética, um esperneio. É claro, também isso aqui é um reflexo do tal modo desespero que muito bem falou o ex-secretário do governo Lula, meu amigo. Daqui a pouco tá Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta e Capitão Cueca criticando o Lula abertamente pelo andar da carruagem. Todo mundo tá largando a mão do molusco. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.